Olá, boa noite a todos. Que bom que você está aqui no terceiro dia de aula. Hoje vamos falar sobre cura e salvação. Bom, a obediência às leis de Deus e às leis da saúde é algo que nós lemos muito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Para tudo existe lei. Existe lei de trânsito, existe lei para que tudo seja organizado, para que tudo tenha uma ordem. Assim também é o corpo humano. Quando estudamos a anatomia humana, vemos ali que cada órgão está ligado um ao outro. Na verdade, quem é que fica separando o corpo humano somos nós, né? Muitas vezes queremos tratar somente uma parte do corpo e esquecemos que na verdade é um todo. São 8 remédios naturais. Quando nos alimentamos, a gente precisa se preocupar com a nutrição celular, com a nutrição do nosso sangue, com tudo. Então, como existem leis do nosso ser, Deus fala que nós também precisamos obedecer essas leis para que tenhamos vida e saúde. Eu vou ler com vocês aqui alguns textos e você vai ver exatamente o que eu estou falando. Está escrito na Review Herald em 8 de maio de 1883. E Ellen White na revista disse o seguinte: uma das razões por que não desfrutamos mais da bênção do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis de vida e de saúde. Então, uma das razões por que Deus não tem abençoado seu povo, porque seu povo não tem tido saúde, não tem tido vigor, não tem desfrutado dessa bênção, já que a Bíblia promete que aos obedientes o Senhor daria a bênção de ter uma vida longa, uma saúde, nos preservaria de muitas doenças que eram doenças do Egito, e a gente sabe que o Egito era tomado por doenças horríveis. E até mesmo quando estudamos um pouco mais a fundo, vemos que o câncer era uma doença do Egito. E por que o povo de Deus hoje tem as mesmas doenças que o povo do Egito ou as pessoas que até mesmo não são de religião nenhuma? Interessante, né? Porque a resposta foi dada. A resposta que nós vemos aqui descrito nesse ano, Ellen White disse que foi referente ao fato de não acatarmos a luz sobre saúde, de não procurarmos entender sobre o nosso corpo, a maquinária viva. Ela fala muito isso. 3 de 1897, ela diz: cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação às leis de Deus. Ela compara a mesma violação que é dada às leis do nosso corpo também com a violação às leis de Deus. Ela deixa no mesmo nível de pecado. E muitas vezes nos preocupamos muito, né, em não desobedecer à lei de Deus. Cuidamos até mesmo com a guarda do sábado. Cuidamos de não adorar ídolos. E muitas coisas a gente cuida para não fazer. Mas nos esquecemos que o corpo humano existe também leis que devem ser obedecidas para que ele funcione da melhor forma possível como Deus criou. Sempre nas minhas palestras eu uso a seguinte comparação. Tá vendo aqui esse corpo humano? Quando esse boneco aqui, digamos que foi eu que criei ele. Se eu lhe entregar esse boneco e você estragar ele, sujar ele e começar a arrancar partes deste boneco que foi feito, eu não vou ficar feliz de ter lhe dado esse presente. E nunca mais vou querer te dar um outro presente, porque você não está cuidando do presente que eu te dei. Assim também, essa comparação é Deus. O presente que Deus nos deu foi o nosso corpo, foi esta maquinária viva, perfeita, como diz Davi. Diz que de uma forma maravilhosa o Senhor nos formou. E se essa maquinária viva, como chama Ellen White o nosso corpo, ela ir sujando e estragando cada órgão desse,
por abusos, ou nem mesmo porque você abusa da sua saúde, mas porque você deixa de fazer coisas que vão te dar mais vida e saúde. O que seriam essas coisas que você poderia deixar de fazer? Seria deixar de cumprir principalmente os 8 remédios naturais, que é ter temperança em todas as coisas, até mesmo no trabalho, não trabalhar demais. Até mesmo a temperança na vida religiosa. Não podemos nem ir para o lado fanático e nem ir para o lado frio demais. Então também tem a luz solar, também tem a confiança no Criador, tomar água na quantidade correta para o nosso peso, a nossa altura, a alimentação saudável, se alimentar do melhor que Deus nos dá. Não deixar de se alimentar com a dieta crua, que seria se alimentar mais com frutas. Muitas vezes as pessoas estão tendo muitas inflamações no seu corpo porque estão comendo muito alimento cozido. As doenças se dão quando a gente estuda nutrição, né? No nosso curso aí a gente tem umas 6 matérias só de nutrição. Quando a gente estuda sobre nutrição, a gente vê ali que se eu estou tendo um corpo inflamado, é porque eu estou me alimentando de muita coisa cozida. E eu preciso mudar a minha dieta para mais alimentação crua, comendo mais frutas pela manhã, variedades de fruta coloridas, porque aí você vai ter várias nutrições, várias vitaminas diferentes de acordo com as cores dos alimentos. E também no almoço. E também comendo à noitinha de uma forma correta. Então, cumprindo os 8 remédios naturais é o mínimo que nós temos que fazer. A parte que a gente fala mais, que seria a parte da limpeza do nosso corpo, da desintoxicação, é porque mesmo comendo uma alimentação saudável, muitas coisas que ainda há nos alimentos hoje que não são orgânicos, faz com que este corpo humano vá ficando sujo, com que o fígado vai ficando sujo. E essas sujeiras acumuladas, elas petrificam. E isso vai fazendo com que muitas funções do nosso corpo não desenvolva como deveria. Então as desintoxicações anuais, elas são uma manutenção do nosso corpo. Isso tudo nós aprendemos quando estudamos naturopatia clínica. Mas essa parte descuidada do nosso corpo, não cuidar do nosso corpo, não atender ao cuidado que Deus quer que tenhamos, faz com que venhamos a perder muitas bênçãos de Deus, que é conservar, é nos abençoar com a saúde. O que mais poderíamos dizer dessa bênção de Deus? A maior bênção que o Senhor pode nos dar hoje é nos dar a vida, a saúde, termos a alegria de viver ainda nessa terra. E mais um texto aqui, o Senhor diz em Ciência do Bom Viver. Diz assim: muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesma. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios restritos de pureza. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e de beber, e de vestir ou de trabalhar. Você vê que não é só comer e beber, também é se vestir, também é trabalhar, também é o mental. Existem muitas razões porque ficamos doentes. Também tem uma que Ellen White fala muito, que é a falta de limpeza no ambiente doméstico, no quintal. Tudo isso ela fala que é um todo. Também existe hoje em dia bactérias, vírus que estão nos atacando. Esses vírus e essas bactérias, eles foram criados para a limpeza da terra, para limpar ambientes sujos da terra. As bactérias, elas não foram criadas para ser nossas inimigas, para entrar no nosso corpo e fazer o que está fazendo hoje em dia, de deixar pessoas doentes de uma forma terrível. Mas elas foram criadas para a limpeza. Se a gente está estudando e sabendo que uma das causas das doenças seriam os vírus e as bactérias estarem atacando o nosso corpo, sendo que elas foram criadas para manter um equilíbrio na atmosfera, manter um equilíbrio na Terra, que seria
fazer a limpeza desse ambiente, por que então que ela está atacando tanto o corpo do ser humano? A resposta é que nós estamos com o nosso organismo muito sujo, com o nosso corpo muito fraco. A fraqueza do organismo se dá pela falta da alimentação crua, que seria a alimentação do Éden. Qual é o alimento do Éden? São as frutas, são as nozes, são as castanhas. É tudo que Deus nos deu. Bom, certo é que sabemos que depois do pecado, Deus acrescentou mais alimentação. Não a alimentação carne, né? Porque hoje em dia não estamos vivendo em um contexto na qual está tudo destruído e não temos verduras, não temos frutas que comer. O contexto hoje em dia é outro. Se você não leu nenhum livro de Ellen White, gente, leia. Porque é impressionante o tanto de informação que a gente descobre ali. Cristo não mais está em pessoa no mundo para ir de cidade a cidade e de aldeia em aldeia, curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por ele iniciada. Gente, olha esse texto. Cristo não está mais em pessoa aqui no mundo para ir de cidade em cidade, mas nos comissionou para uma obra médico-missionária que ele iniciou. Olha que chamado. Irmãos, vamos ler tanto texto hoje, por isso que eu preciso muito que você compartilhe essa live, que você deixe seu like aqui, comenta, porque isso faz com que o YouTube aqui entregue para mais pessoas. Bom, até agora eu e a minha equipe decidimos que essas 3 aulas ficará liberada até quinta-feira à noite. Por isso que eu conto com a sua ajuda para compartilhar no grupo da sua igreja, para convidar os seus amigos, os seus irmãos para assistir isso, porque eu não entendo como pode ter tanto texto falando sobre a obra médico-missionária que Cristo começou e hoje em dia a obra está tão pequena, tão fraca, não se avoluma, não cresce e outras pessoas, como nós vimos ontem, está tomando o nosso lugar, está ensinando sobre as técnicas naturalistas, mas com o espiritismo no meio. Isso é muito triste. Olha só o que Ellen White escreveu. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem tornar entendido no emprego da mesma. Todos devem se tornar entendidos de como usar a água como terapia. Nos simples tratamentos domésticos, as mães especialmente devem saber tratar sua família, tanto na saúde quanto na enfermidade. O que está escrito? Que só os profissionais devem saber como usar a hidroterapia ou as mães deveriam saber? Deveria ser um conhecimento de todos. Todo cristão deveria, sim, saber as técnicas naturais. Todo cristão deveria, e toda mãe, olha só o que Deus falou. Às vezes a gente toma essa parte inspirada como apenas conselho. Gente, isso não é conselho, isso é um mandato de Deus. Deus está dizendo que cada um deve aprender a usar a hidroterapia. Deus está dizendo que cada pessoa, que cada mãe dentro do lar deve sim saber tratar a saúde e a doença da sua família. Então, muitas vezes a gente quando alguém vem nos perguntar do curso, a pessoa fala assim, mas eu mas eu não queria trabalhar com isso. Mas, gente, é um curso profissionalizante? É. Mas toda mãe deveria fazer esse curso. Toda mãe deveria aprender as técnicas da hidroterapia, as técnicas disso que eu estou falando. Quando nós estamos resfriados e fazemos ali os banhos alternados, auxilia muito no resfriado. A gente se sente muito bem. Isso aqui eu vivo aqui em casa. Quando alguém tem alguma dor, né, a gente já pega a bolsinha de água quente e já coloca sobre a dor e a pessoa melhora bastante. Temos vivido as terapias naturais, temos entendido como isso é necessário, como esse conhecimento é necessário dentro de cada lar, dentro de cada família. É muito importante e muito necessário, principalmente nesse tempo.
Olha, alguns deixam completamente de compreender a importância de serem os missionários, também missionários médicos. O ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho, se ele sabe como tratar a enfermidade. Todos os pastores deveriam fazer esse curso. Eu já tive, creio que 2 pastores no meu curso, e como é bonito você ver que uma pessoa que está à frente da obra, fazendo a missão, ele também sabe tratar com as técnicas naturais. Ele também pode aliviar o doente. Foi fazer uma visita a um membro da igreja que está doente, ele pode dizer, essa dor que você está sentindo, você pode colocar ali os seus pés numa água quente, que essa dor vai ser aliviada, e por aí vai. Imagina que bênção! Ele vai levar uma bênção dupla na vida daquela pessoa. Há uma mensagem com respeito à reforma de saúde para ser dada a cada igreja. Torno a dizer, isso não é algo que Deus esteja nos aconselhando, mas é uma ordem de Deus. Há uma mensagem com respeito à reforma de saúde para ser dada a cada igreja. Há uma obra a ser feita em cada escola. Tampouco o diretor ou professor deveria estar encarregado com a educação de jovens até que eles tivessem um conhecimento prático desse assunto. Gente, que assunto? Um conhecimento prático nas escolas adventistas, em várias escolas cristãs, deveria admitir naturopatas, para que eles fossem os professores desses alunos, para que esses alunos aprendessem na prática as técnicas naturais. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia de como a nossa obra está manca, porque nós estamos fazendo somente, dando estudos bíblicos e não estamos levando a medicina natural na vida dessas pessoas? Você está vendo ali a necessidade que nós estamos tendo? Gente, é impressionante. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Evangelismo, página 523. Gente, quando nós não pudermos fazer nenhum trabalho, quando nem mesmo o trabalho de ministério puder ser feito, o pastor não puder fazer o seu trabalho ministerial, qual é a única obra que poderá ser feita? A nossa obra. A obra de Deus, a obra médico-missionária. Porque eu chego ali num lar com o meu jaleco. Chego ali como o quê? Como uma pessoa formada em terapias. Eu tive a porta aberta e ali eu consigo levar Jesus também. Consigo levar a verdade. Então, quando nenhuma obra poderá ser realizada, esta obra da medicina natural vai poder ser realizada ainda. Eu amo esse texto, esse texto não sai da minha cabeça. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, né, com diversas profissões. Não, eu quero ser um advogado. Não, eu quero ser um professor de escola. Eu quero ser um professor de ciências. Eu quero ser... As pessoas, os nossos irmãos, eles querem ser tudo na vida deles, menos trabalhar com a medicina natural. Poucos querem trabalhar com a medicina natural. Mas, se você quer ser um advogado, tudo bem, você pode ser. Mas seja também formado em naturopatia clínica. Porque vai haver um dia que você não vai poder exercer a sua profissão. Mas esta do Senhor você vai poder exercer. Quando você perder todo o seu apoio terrestre, como está escrito que o povo de Deus perderá o apoio. Ele será um povo perseguido. Nesse tempo, ele poderá exercer a sua profissão da medicina natural. Não sou eu que estou falando, é no livro Evangelismo, página 523. Quem então pode trabalhar nesta obra? O missionário não somente pode aliviar as doenças físicas, como pode conduzir um pecador ao grande médico, o qual é capaz de curar a alma de lepra do pecado, da lepra do pecado.
Por intermédio de seus servos, designa Deus por intermédio dos seus servos. Designa a Deus que os doentes, os desafortunados e os possessos de espíritos maus hão de escutar a sua voz por meio dos instrumentos humanos. Ele deseja ser um consolador, como o mundo desconhece. Deus deseja fazer uma obra através de nós. O missionário não somente pode aliviar as doenças físicas, como pode conduzir o pecador ao grande médico. Mais um texto comigo acompanha. A família humana tem atraído sobre si enfermidades de várias espécies, em virtude de seus próprios hábitos errôneos. Não tem procurado saber como viver de maneira saudável, e sua transgressão das leis tem produzido um deplorável estado de coisas. Raramente as pessoas atribuem os seus sofrimentos à sua verdadeira causa. O seu mau procedimento são condescendentes na intemperança no comer e fazem do apetite um Deus. Em todos os seus hábitos, eles manifestam descuido em relação à saúde e à vida, e, como resultado, são acometidos de enfermidades. Procuram crer que Deus é o autor da sua enfermidade. E quando sua conduta má, na verdade, quando a sua conduta má que propiciou o inevitável resultado. Gente, quantas pessoas nós vemos doentes e elas só sabem dizer a mesma coisa? Não, o Senhor sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe de tudo. Eu não sei qual é o propósito de Deus para eu ter ficado doente. Gente, por favor, aqui está escrito que Deus não é o responsável pela doença, mas é o que? É uma consequência de quebrar leis da saúde, leis do nosso corpo. Como resultado, você colhe o que foi se plantado. Entendeu? Um ministro do evangelho que seja também um médico missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não pode fazer. Sua obra como ministro do evangelho é muito mais completa. Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica enquanto não demonstrares um decidido interesse pela obra médico-missionária. Pera aí, gente, deixa eu repetir isso aqui. Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica. Qual é a ordem evangélica? Ir de pregar o evangelho. Essa não é a ordem evangélica? Mas olha só o que está escrito. Jamais serei ministros que seguem essa ordem, enquanto não demonstrardes um decidido interesse pela obra médico-missionária. O evangelho de saúde, da bênção e do fortalecimento. Aprendam os nossos pastores, que obtiveram experiência em pregar a palavra, a dar tratamento simples, e saiam então como evangelistas, médicos missionários. Obreiros, missionários, médicos são agora necessários. Evangelismo, página 523. Eu vejo muita gente citando o livro de evangelismo, mas, gente, por que as pessoas não citam a obra médico-missionária escrita no livro do evangelismo? Precisamos fazer a nossa parte, porque outros estão fazendo a parte que nós deveríamos fazer. Só que estão fazendo da forma certa? Não estão. Bom, a gente vê canal aí do YouTube imenso, com muitos seguidores, pessoas ensinando a como curar as doenças com as ervas medicinais. Só que o autor desse canal muitas vezes é uma pessoa do candomblé, é uma pessoa que não segue a lei de Deus, não tem os mesmos princípios da lei de Deus. Gente, eu não estou falando isso como uma pessoa preconceituosa, eu estou falando isso como uma pessoa que está passando para vocês que Deus deu uma obra para o seu povo fazer. E se uma pessoa que é de uma outra religião, ela está fazendo uma obra parecida com a nossa e nós não estamos fazendo, significa que nós estamos deixando eles ir à frente, porque nós não estamos fazendo a obra.
É isso que eu quero que vocês entendam. Todo membro de igreja. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto física como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua do conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Seja um profissional da área da saúde, seja um enfermeiro, nutricionista, médico ou terapeuta. Para alcançar pessoas, leve cura e salvação. É esse o melhor método para alcançar pessoas. Tome tempo para ler para seus filhos os livros de saúde. Ensine-os a importância do cuidado para com os seus corpos. A casa onde eles moram, o Senhor tem apontado os jovens para serem a sua mão ajudadora. No livro Testemunho para a Igreja está dizendo que o Senhor tem apontado os jovens para serem a sua mão ajudadora. Os nossos filhos deveriam admirar essa obra, mas não ensinamos na prática o que eles devem aprender sobre a cura natural. Ensinem os seus filhos sobre as coisas que vocês estão aprendendo. Não só fique com esse conhecimento para você, ensine eles sobre a terapia natural, ensinem eles a amar a medicina natural. Eu tenho vários alunos que são bem jovens e eu fico muito feliz quando eles entram no meu curso, porque eu sei a força que tem o jovem. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses jovens querendo trabalhar na medicina natural. Mas eu fico muito triste quando eu estou na minha igreja ou em qualquer outra igreja e eu vejo ali que ninguém se interessa pela medicina natural. Que as pessoas o tempo todo falam de todas as profissões possíveis e até mesmo se colocam em profissões que mal podem guardar o sábado. Quebram o sábado porque estão escolhendo profissões que facilmente eles serão separados de Deus e terão que tomar a decisão, ou obedecem a Deus ou obedecem ao seu trabalho. Não se importando com isso, escolhem profissões erradas. Quando na verdade Deus tem uma profissão para seus filhos. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Então, para quem é o curso? Para quem é, então, a medicina natural? É somente para quem gosta da área da saúde? Não, não é isso que o Senhor nos revelou. Deus revelou aqui e diz: atingimos um tempo em que todo membro da igreja, todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Todo membro da igreja. Então, essas terapias, essas técnicas são para quem aprender? São para todos. Todos devem aprender. A obra de reforma de saúde é um meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento do nosso mundo e para purificar a sua igreja. Ensinai o povo porque eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus, mediante a sua cooperação com o obreiro mestre. Na restauração da saúde física e espiritual, essa obra traz um selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalhar todos quanto efetuarem essa obra inteligentemente. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 59. Gente, olha isso. Olha que impressionante esse texto. Eu fiquei muito impressionada quando li. Que diz: na restauração da saúde física e espiritual. Essa obra traz o selo divino. Poucas vezes lemos na palavra de Deus o que Deus põe no teu selo. Sabemos que Deus pôs o seu selo em algo muito importante para Ele, que foi o sábado, porque lembra Ele como Criador. Porque nos faz descansar em um dia, nos faz parar tudo o que estamos fazendo, para descansar nesse dia, para se conectar com o Criador. Poucas coisas têm o selo de Deus, mas é impressionante quando nós lemos que a medicina natural tem o selo de Deus. Impressionante. Que a obra médico-missionária tem o selo de Deus.
Quando eu vou a uma pessoa doente, vou ao meu vizinho, trato ele ou ela de forma natural e ali o coração dela se abre as portas para receber um estudo bíblico. Ali sim a obra médica missionária foi feita. E tem o selo de Deus essa obra. Por isso que ela vai permanecer até o final. Porque duas coisas vão permanecer até o final desse mundo. Essa obra de Deus, da cura e salvação, e o outro selo dele, que é o sábado. Duas coisas que ele pôs o seu selo. Que coisa mais linda, né? Seja o braço direito desta obra e não desanime. Você poderá trabalhar nesta linda obra, pois muitos são os doentes. Há espaço para todos. Jovens, dona de casa, para o iletrado, para o médico, para o pastor, para qualquer pessoa que deseja participar da obra médica missionária. Há espaço para todos. Há espaço para o jovenzinho que não sabe o que vai se formar, não escolheu sua profissão ainda. Gente, Deus tem uma profissão para nós, que é alcançar os doentes. Não desanime dessa obra, você que já é formado, você que já é meu aluno, você que já tem o seu certificado, não desanima. Não sabe como trabalhar? A gente está sempre ajudando vocês a entenderem como que começa a trabalhar. Por isso que eu sempre convido para vocês, fiquem com a gente lá na live. Você que já é formado também, vai lá para o nosso Instagram da Escola de Terapias. Toda quinta-feira tem live. Nós vamos falar sobre como trabalhar. Nós vamos ajudar vocês nisso, porque eu sei como isso faz diferença quando a gente está se formando, ou quando a gente está estudando, saber como começar. Muitos textos interessantes nós lemos hoje. Como é importante essa obra. Uma obra que tem o selo de Deus, uma obra que poderá ser feita no tempo do fim, aonde você não vai poder exercer muitas das suas profissões, e muitas vezes até mesmo a tecnologia tem acabado com o emprego de diversas pessoas. Hoje em dia a robótica tem tomado o lugar de muitos empregados. Muitas máquinas têm feito o trabalho de várias pessoas que trabalhavam em empresas. E muitas pessoas estão tendo que se reinventar em suas profissões. Mas vivemos em um tempo que estamos vendo que não vai muito longe. Muitas pessoas que querem tanto viver no campo como continuam a viver na cidade precisarão também de terem esse conhecimento naturalista. Muitas vezes nos arriscamos e estando em hospitais lotados, porque ali muitas pessoas ficam internadas por muitos dias, acabam não pegando sol, não tendo uma refrigeração do ar dentro do quarto em que está, e isso faz com que a pessoa fique mais debilitada ainda. Esse estado caótico da saúde hoje em dia, esse estado caótico do SUS, não é algo que agrada ao nosso Deus. Não agrada a Deus de ver que o seu povo vive do mesmo jeito que vivem as pessoas que não têm esse conhecimento. Deus fez o melhor, que foi enviar esta mensagem presente para o seu povo, de que eles precisam cuidar da sua saúde e da saúde do seu próximo. Que a cura e salvação andam junto, que o obreiro deve trabalhar unido com a obra de Deus. Que um obreiro completo é aquele que conhece as técnicas naturais, as terapias naturais. Sabe, Deus me chamou para essa obra. E Deus também chamou a você. Deus também tem chamado a cada membro da igreja. Deus tem chamado a cada jovem para fazer parte dessa obra. Eu não estou falando de uma obra em que você não vai ser um profissional. Ficou mais fácil ainda, porque hoje virou profissão. Na época que Ellen White iniciou a reforma de saúde, ela não tinha isso como uma profissão na época. Mas ela pôde abrir ali um sanatório. E esses lugares onde recebiam pessoas doentes fez muita diferença na vida de muitas pessoas. E hoje em dia,
que Deus falou que a cura e a salvação deveriam andar juntas, é muito mais prazeroso ainda saber que isso hoje é uma profissão. Hoje eu posso colocar o meu jaleco, hoje eu posso bordar aqui no meu, sabe, no meu jaleco, naturopatia clínica. Eu posso andar aí com os 8 remédios naturais e sendo um profissional dessa área. Tá muito mais fácil ainda trabalhar como médico missionário, tá muito mais fácil, porque hoje é profissão. Se eu estivesse falando sobre isso, de algo que, abandona a sua profissão e fica sem profissão mesmo. Mas não, eu estou falando que se você tem a sua profissão, você também deve aprender esta segunda profissão. Porque se um dia a sua falhar, essa daqui ainda vai continuar, porque tem o selo de Deus até o final. Chegamos ao final das nossas lives. Foi maravilhoso estar com vocês esses 3 dias, poder ensinar um pouquinho do que eu sei e poder compartilhar com vocês textos impressionantes da Palavra de Deus. Poder compartilhar com vocês a importância dessa obra. E eu fico muito grata porque eu recebi esse chamado para ensinar, eu recebi esse chamado de Deus para abrir essa escola de terapias e ensinar ao povo, ensinar a cada um sobre as técnicas, tirar dúvida dos meus alunos e fazer com que eles façam a obra, abençoa outros. Você foi abençoado, agora você vai abençoar outros. Nós vimos nessas 3 lives sobre a obra médico-missionária na parte teórica, mas eu convido você a fazer parte da obra médico-missionária na prática. Todo esse evento foi feito para alcançar as pessoas, por isso eu preciso que você compartilhe essa mensagem. E hoje eu consegui alcançar você com essa mensagem. Agora nós precisamos alcançar mais pessoas, mas agora precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos ajudar as outras pessoas para que elas recebam a cura e a salvação. Você precisa, depois de tudo que você aprendeu aqui, ir se profissionalizando nessa área. Eu preparei um curso completo para você. Eu preparei um curso completo de naturopatia clínica para você se profissionalizar e ser um médico missionário que possa alcançar as pessoas. Pois chegar até aqui e só concordar comigo não vai mudar a vida das pessoas e não vai mudar a sua vida. É necessário dar o primeiro passo. É necessário agir como os discípulos. Quando Cristo nos convidou para ir e seguir, eles largaram tudo e seguiram o Mestre. E o que a gente carece nesse tempo? O que é que nós lemos sobre o que Deus quer para nós nesse tempo? O que mais carecemos? Lembra do texto que nós lemos no primeiro dia? Carecemos de mais consultórios domésticos. Carecemos de mais consultórios em nossas casas. Você já imaginou se cada igreja adventista tivesse um terapeuta formado? Você já imaginou uma igreja com 50 pessoas e 2 pessoas ali terem um consultório dentro da sua casa? Que diferença que isso não vai fazer na sua comunidade? Que diferença que isso não vai fazer em sua igreja? Você já pensou a diferença que isso vai fazer na comunidade, no posto de saúde da sua comunidade? Atendendo a comunidade à sua volta. Já pensou na diferença que isso faria no posto de saúde, no postinho da sua cidade? A fila nas UPAs seriam diminuídas. As pessoas teriam mais saúde e as pessoas seriam mais alcançadas pela mensagem. As pessoas teriam a oportunidade de ter qualidade de vida em suas condições. Esse curso pode ser um divisor de água na sua vida e na vida de muita gente. Mas e esse curso? Esse curso é para quem? O que nós lemos nos textos dessa noite? Que é para todos. Para os jovens, para as mães, para cada membro de cada igreja. Não importa a sua idade. O que importa é alcançar os enfermos. Importa é querer avançar nessa obra tão linda. Mas para isso, sabemos, precisamos nos profissionalizar, porque lidar com o corpo humano, lidar com a saúde, a gente precisa saber o que estamos fazendo. As inscrições para a turma do nosso curso estão abertas e nós vamos deixar aqui embaixo o link na descrição. E também esse link será disponibilizado lá nos grupos do WhatsApp e também no Telegram e na bio do nosso Instagram. Como então adquirir o nosso curso? Bom, você será direcionado ao clicar nesses links para a página de pagamento.
Ali tem parcelamento em cartão de crédito, né, em até 12 vezes. Também pode ser pago também à vista. O nosso curso também, se por acaso você não tem como, é claro que eu pensaria nas pessoas que não têm cartão de crédito ou que não podem pagar o nosso curso à vista. Essas pessoas também podem se beneficiar pagando o curso em boleto bancário. O que você não pode fazer é deixar o tempo passar sem aprender essas técnicas, porque afinal de contas, você não sabe até quando você terá a oportunidade de aprender essas terapias, até quando ainda teremos a oportunidade de ensinar através da internet. Na nossa escola de terapias temos diversos cursos. O curso completo de naturopatia clínica, ele pode ser completado no período de 1 ano ou até mesmo antes. Isso com um horário, com a carga horária no certificado de 1.100 horas no certificado. Esse certificado é válido para qualquer lugar do Brasil. E também você que não é do Brasil, também este certificado é válido para você trabalhar com as terapias naturais. Bom, nós temos alunos do Brasil e de fora do Brasil que hoje já estão trabalhando com as terapias naturais e já estão abençoando outras pessoas. E com isso as pessoas trabalham com as técnicas naturais. E se por acaso você não pode adquirir o curso completo, nós temos também um curso básico de naturopatia com um valor bem baixo para ajudar você a pelo menos ter o conhecimento das técnicas naturais, aprendendo a nidroterapia, aprendendo a geoterapia. O importante é que com esse conhecimento básico você já possa abençoar outras pessoas. E se depois de você começar a trabalhar com essas técnicas, se ser um profissional, porque mesmo que você faça um curso básico, você também pode trabalhar com as terapias. E aí depois, desejando fazer um curso completo, poderá entrar na nossa escola novamente e se formar num curso completo, aprendendo como tratar diversas enfermidades, como câncer, como depressão e muitas outras doenças complexas e complicadas que a medicina mesmo não sabe como tratar ou tem dificuldade em tratar por serem muito crônicas. Bom, Deus tem feito milagres na nossa vida e mais ainda Deus tem feito milagres na vida de muitas pessoas. Acompanhe então com a gente o testemunho de uma aluna muito querida do nosso curso. Olá, meu nome é Eliane Rodrigues e eu sou estudante do curso de Naturopatia da Princípios da Natureza com a professora Andressa Marvila. O curso de Naturopatia da Princípios da Natureza tem a duração de 1 ano e eu já estou no 8º mês de curso e posso te afirmar com toda certeza, você vai aprender a tratar todos os tipos de doença. O curso de Naturopatia da Princípios da Natureza vai direto ao ponto. É muito interessante. Logo no 1º mês do curso de Naturopatia, você já vai aprender um tratamento especial que é a geoterapia. É você tratar dores e feridas usando apenas argila e água. É muito interessante, gente, e é muito importante esse curso. Eu, logo no 1º mês, eu já pude ajudar a minha família, já pude ajudar a minha avó, fazendo o tratamento dela, usando apenas argila, que é a geoterapia, na perna dela, que tem varizes. A argila é muito interessante, tanto ela alivia as dores, como ela vai tratando a doença de dentro para fora. Gente, é maravilhoso esse curso. Você vai aprender diversos temas, você vai direto ao ponto, você vai aprender muita coisa. A geoterapia, a hidroterapia, você vai aprender anatomia, você vai aprender a desintoxicar o seu corpo, a aumentar o seu sistema imunológico, as defesas contra as doenças e muito mais, gente. É um curso maravilhoso. Vai aprender também a fitoterapia, que é conhecer as plantas, conhecer todas as plantas que tem na natureza e usar ao seu favor. É um curso maravilhoso. Eu super te indico esse curso. E o mais interessante, você vai aprender a trabalhar, a ajudar a sua família, a tratar todo tipo de enfermidade na sua família, a tratar todo tipo de enfermidade em você. Você vai poder trabalhar em clínicas particulares, você vai poder trabalhar no SUS, montar seu próprio negócio, trabalhar pela internet. Uma profissão ampla. Você vai aprender a tratar uma pessoa, a tirar todos os tipos de enfermidade dessa pessoa, usando apenas os tratamentos naturais. Já pensou
você aprender os outros remédios naturais de Deus, no curso de naturopatia é você aprender a tratar doenças com os outros remédios naturais de Deus, você aprender a tratar a doença com ar puro, com água, com a luz solar, com alimentação saudável, a dormir bem, aprender a ter temperança, a confiar em Deus e muito mais. O exercício físico, aprender a usar o exercício físico a seu favor. Gente, o curso de naturopatia da Princípios da Natureza com a professora Andressa Marvila é maravilhoso. Eu super te indico esse curso. Não perca tempo, corra lá, faça sua inscrição e comece hoje ainda o curso de naturopatia da Princípios da Natureza. É um curso maravilhoso, amplo, você vai poder trabalhar e vai poder também tratar a sua família com os tratamentos naturais que Deus deixou para nós. Então é isso aí. Faça hoje a sua inscrição. Curso de naturopatia da Princípios da Natureza com a professora Andressa Marvila. Esse eu aprovo.